Muito bom dia, vamos começar mais um programa Saúde em Evidência que hoje vai tratar de uma temática cujo mês de abril é denominado Abril Azul. Por causa de quê? Do transtorno do espectro autista. Vamos falar hoje sobre essa temática, autismo, que está tão em evidência e claro que tudo que está em evidência e é da área de saúde tem que estar aqui no programa. O programa está maravilhoso, imperdível, com duas profissionais extremamente competentes para falar sobre o espectro autista e sobre outros transtornos também e acalmar esse coraçãozinho aí dos papais, das mamães, de você telespectador que tem ou pode ter e ainda vai identificar. Então, fica conosco porque o assunto de hoje muda destinos. Esse é o meu convite para você. Hoje a gente vai estar aqui no estúdio com uma psiquiatra infantil, doutora Isabor Áquila, e também com Gabriela Prata, que é psicopedagoga, especialista também nesses transtornos, e a gente vai versar, vai transitar, vai conversar sobre esse transtorno do espectro autista e outros tantos transtornos para que o dia a dia de vocês, famílias, telespectadores que estão sempre aqui conosco, possa melhorar, e eu tenho certeza que depois do programa de hoje, vidas serão impactadas, vidas serão mudadas, destinos serão realinhados e é sim possível se ter uma vida para além de um diagnóstico. Então fica com a gente que o programa está imperdível. Estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e que bom ter você aqui conosco neste sábado pela TV LW, afiliada da TV Nova, partindo aí de Recife, região metropolitana até o Alto Sertão, em Serra Talhada. Sejam todos bem-vindos e o programa de hoje está bem especial. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora psiquiatra infantil, doutora Isabor Áquila, especialista em crianças, especialista em transtornos mentais infantis, com quem a gente vai conversar, e com Gabriela Prata, psicopedagoga, especialista em crianças e adolescentes. Então, o papo hoje está bem interessante, é um assunto muito sério e um assunto que permeia a nossa sociedade hoje de uma forma ainda silenciosa e com muita dor, e a gente quer acolher você mãe, você pai, que é pai ou mãe de uma criança atípica, que são intitulados de pais atípicos, mãe atípica ou pai atípico. Eu quero começar esse programa hoje abraçando você que está nos assistindo. E se você não está assistindo e tem alguém na sua casa que precisa ouvir essa mensagem, traz essa pessoa, chama aqui para nós, para essa roda de conversa que a gente vai ter aqui hoje, esse debate gostoso, transitando nos transtornos mentais infanto-juvenis, posso dizer assim, né? Infanto-juvenis, com o foco do mês, que é a conscientização sobre o TEA, que você já deve ter lido, já deve ter ouvido muito, que é o transtorno do espectro autista. Ainda é um tema pouco falado, ainda é um tema que é falado com muita dor, e que a gente precisa abrir mais essa discussão. A discussão como essa de hoje é muito importante, porque tenho certeza que tem muitas mães em casa que se identificam com essas dores, por isso que elas têm esses grupos de mães, elas se juntam e a gente está juntas aqui hoje, nós três, para acolher essas mães. Então, doutora Isa, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, e eu quero começar esse bloco com a informação primeira. Explica para os nossos telespectadores o que vem a ser o transtorno do espectro autista, o que é o autismo, que está tão falado e que muita gente ainda desconhece. Bom dia, né? Sou a doutora Isabor. Atuo nas áreas de psiquiatria infantil, com foco em autismo, TDAH e TOD. O TEA é o transtorno do espectro autista. Ele é um atraso do neurodesenvolvimento infantil, certo? Muita gente tem medo do diagnóstico, então isso acaba trazendo um diagnóstico muito tardio
E com isso, atrasa muito a questão da intervenção. Então, Sim. nós buscamos muito essa questão da intervenção precoce, tá? Então, essa questão do atraso do desenvolvimento infantil, podemos ver mais fácil na caderneta de vacina, certo? Que muita gente tem acesso, que é disponibilizado pelo SUS, e podemos ver ali facilmente os marcos de desenvolvimento. E que a criança precisa atingir aqueles marcos. Tá? Então, podemos observar que aquela criança está tendo um atraso nos primeiros meses de vida. Então, pela carteira de vacinação, o médico ele já tem uma leitura, já faz uma leitura que pode ser um indicativo de observar, de diagnosticar um transtorno do espectro autista? Não, a própria mãe, o próprio pai. A própria mãe e o próprio pai. Então, vamos prestar atenção. Você que está em casa, olha o que a doutora Isabel está trazendo. Muito importante, porque ela está falando que uma das maiores dificuldades é exatamente o atraso no diagnóstico. Um diagnóstico demorado por causa de dores, muitas vezes da não aceitação, que a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas como é que o pai e a mãe podem olhar para essa carteirinha de vacinação e já começar a prestar atenção? Até você que está em casa agora vai correr lá no guarda-roupa, naquela gaveta onde eu sei que você é muito organizada e guarda a carteirinha de vacinação do seu filho. E se esse tema é um tema que é importante para você, já pega essa carteirinha, porque a doutora Isa vai ensinar agora como é que já dá uma olhada, uma leitura para correr atrás de um psiquiatra infantil. Exatamente. Tem uma seção na caderneta de vacina que a gente vai ver os marcos de desenvolvimento infantil. E lá não é que vai ter um diagnóstico. Sim. E sim acender um alerta se eu devo procurar um profissional especializado, como, por exemplo, um psiquiatra infantil, ou até mesmo um pediatra que seja capacitado para aprofundar mais no diagnóstico, certo? Então, lá tem mês a mês o marco de desenvolvimento que aquele bebê tem que atingir. Por exemplo, um sorriso social, aquele bebê sentar na idade correta e dar... Um sorriso social seria aquele bebê que interage. Exatamente. Alguém passa e coisa mais linda, e o bebê vai lá e sorri. É isso? É isso. Perfeito. Então, mamãe, já presta atenção. Quantos meses esse bebê tem que ter essa interação? 3, 4 meses. 3, 4 meses, seu bebê já está sorrindo, já está interagindo, já está fazendo cara feia para quem ele não gosta. Então, tá ok. Se não tiver, já é uma chamada, isso. Um ponto de atenção. Isso. Que a gente vai estimular. Certo. Aos 6 meses a gente tem o quê? Já vai sentar. 6 meses, mamãe e papai, é observar se essa criança está sentando. Mas eu tenho que estimular. Certo. Está atrasado, a gente acende o alerta, mas orienta o estímulo. Certo. Preciso que essa criança comece a engatinhar. Não está engatinhando, eu preciso estimular, tá? Aí é onde entra outros profissionais. Eu indico um fisioterapeuta ou até mesmo um TO, outro profissional. Está sendo estimulado, até mesmo a própria família. Está sendo estimulado, ok, atingiu o marco. Então, vamos atingindo os marcos que na própria caderneta de vacina tem lá. Certo? Então, a própria família pode estar olhando se aquele bebê está atingindo os marcos. Então, se você, papai, mamãe, vó, as avós hoje são muito presentes, estão voltando, né, para a presença, fazendo parte dessa rede de apoio do núcleo familiar. Então, graças a Deus, as avós estão bem ativas, porque a nossa população está envelhecendo bem, né? Envelhecendo cada vez melhor e está tendo condição de participar da vida dos netos. Então, toda essa rede de apoio que a gente chama família, a primeira rede de apoio é o núcleo familiar, e prestando atenção nessas coisas que a doutora Isabel trouxe aqui para a gente, a carteira de vacinação, esses marcadores, e o que mais, o que outros aspectos a mãe, o pai, a avó, a babá, elas podem ter uma identificação assim? Tem algum jeito de andar, algum trejeito? O que mais? Explica aí, para que essas mães e esses pais e todo mundo, que nós possamos ter um olhar mais atento, mais cuidadoso. A questão do andar, aquela criança que anda na ponta dos pés, Sim. Nem todo autista anda, mas uma certa maioria pode andar na ponta dos pés. E também nem toda criança que anda na ponta dos pés necessariamente seja autista. Com certeza. Certo. É um ponto. É um ponto. Certo. Outro é a questão do atraso de fala. Atraso de fala. Só que também temos que levar para outro lado. Muita gente precisa
e faz uma coisa errada, colocar na tela, televisão e celular. Então, atrasa a fala daquela criança por excesso de telas. Então, quando aquela criança chega aos 2 anos de idade no meu consultório e fala, doutora, meu filho não fala, ou fala pouco. Vai falar com quem? Com a tela? Exatamente. Então, o que eu oriento? Vamos tirar a tela? Sim. Vamos estimular? E é onde entra a questão da fono. Encaminham para a fono, estimula. Se essa criança, após estimulada, ela começa a falar... Aí era só falta de estímulo. Isso. Né? Caso ela, após estimulada, continua, seguimos com as investigações, certo? Então, atraso de fala é um ponto importante. Então, chamar atenção, mais uma vez, a gente sempre fala sobre isso, essa questão das telas, né? O quão de impacto negativo o uso excessivo de telas, principalmente na primeira infância, já vem aí refletindo, né, reverberando nos números, né? Os números não mentem. Então, o ideal é que a criança não tenha acesso nenhum às telas. Até que idade? Mais ou menos até os 2 anos de idade. 0 tela. 0 tela até os 2 anos de idade. Vamos parar de terceirizar a maternidade, a paternidade. Vamos repensar. É hora de repensar. A gente está falando de um tema muito denso, de um tema que traz muito desconforto, inclusive, porque eu sei que é desconfortável para a maioria das pessoas que tem alguém com alguma síndrome, algum transtorno, mas hoje a gente quer falar de uma forma muito leve, até para que a população trate isso e aceite e conviva de uma forma muito mais suave, para que as crianças que têm esse diagnóstico ou qualquer outro diagnóstico, elas possam crescer dentro de um ambiente saudável fora de casa, porque também não adianta em casa a família ter todo o cuidado e quando expõe a criança na escola, porque tem que expor a escola, os colegas não saberem lidar com isso, né? Que entra muito o seu saber. Uma criança que é diagnosticada com o transtorno do espectro autista, quando é que ela chega no teu fazer? Na psicopedagogia? É o psicanalista, é o pediatra, é o psiquiatra infantil que encaminha, a própria é quem encaminha, ou a mãe já pode ir direto para lá? Como é? A gente já entendeu que é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Um toca a bola para o outro para todo mundo fazer o gol. Isso. Geralmente as mães sempre me procuram, né? Na maioria das partes das vezes, elas me procuram. Quando eu fecho o diagnóstico, eu sempre encaminho para uma equipe multidisciplinar e está incluso psicopedagogo, um psicólogo, para dar um apoio também emocional. Inclusive para a família. Para a família, eu sempre peço também para a família também buscar um fono, para a gente ajudar também essa questão do atraso de fala. Que o atraso de fala também tem que ver se a criança também não tem uma língua presa. Eu sempre peço para buscar um odontopediatra, tá? Para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Eu sempre encaminho também para um TO, um terapeuta ocupacional. Então é uma equipe multidisciplinar, não é só comigo, para a gente sempre ter esse apoio e sempre estar interligado, trocando informações de como está a evolução dessa criança. E quando a gente não consegue, tem todas as intervenções, é hora de entrar com medicação. A gente vai chamar os comerciais bem rapidinho. E você que está aí prestando atenção nesse tema, fica, porque o próximo bloco vai ser ainda melhor. Eu encontro você daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. E nós estamos de volta e eu já começo agradecendo aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem e Líder Empresarial. Doutora Isa, continuando aquela conversa que a gente estava tendo no último bloco, no primeiro bloco do programa, então o caminho vai ser para orientar as mães, porque eu sei que também esse atraso de procurar o profissional, às vezes é só porque não sabe por onde começar, né? Então, hoje, esse programa tem essa finalidade de esclarecer qual caminho eu vou seguir. Se uma mãe está aqui, ou um pai está aqui, ou qualquer pessoa da família está aqui, nos ouvindo, nos assistindo hoje, e não sabe qual o caminho, por onde eu começo. Eu começo por onde? Pelo pediatra, que vai identificar algumas coisas e já vai passar para um especialista, no caso a psiquiatra ou psiquiatra infantil, e esse psiquiatra vai fazer um diagnóstico, vai observar, são vários itens, né? A gente falou de algumas coisas aqui, mas é uma abrangência muito grande para chegar no diagnóstico, para fechar um diagnóstico, ele leva em torno de quanto tempo? Assim, são várias sessões, na verdade, né? Certo. Porque a gente precisa fechar vários critérios de acordo com o DSM-5, certo? Vários critérios, e eu necessito de estimulações. Então, eu preciso encaminhar para alguns profissionais para estimular essa criança, para ver se não é falta de estímulo. Por exemplo, o atraso de fala. Será que não é por causa de excesso de tela, de uma língua presa, de algum outro problema, se não é questão auditiva? Então, eu preciso de estimulação. Então, seria o quê? Em torno de 6 meses, o mínimo? Por aí. Dependendo da situação de cada criança, porque cada criança é única. Sim. Então, a gente avalia cada criança e estipula intervenções. Então, avaliando a necessidade de cada criança, a gente fecha num diagnóstico, certo? Ok, então vamos lá recapitular. Primeiro caminho que toda criança tem que ter é pediatra. Tá no pediatra, o pediatra identificou junto com você, mãe e pai, identificou algo que sinaliza que deve procurar o psiquiatra. Então, vai para um psiquiatra especialista infantil e esse psiquiatra ele vai fazer uma abordagem multidisciplinar para estar estimulando a sua criança e aí, em identificando, em fechando um diagnóstico, vai se trabalhar de forma bem criteriosa para poder correr contra o tempo, né? Contra esse tempo que foi perdido, que foi tolhido ali daquela criança. Exatamente. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico dessa criança no futuro. O que significa isso? Quanto mais cedo eu tenho intervenções, melhor é o desenvolvimento dessa criança lá na frente. E aí é onde entra a equipe multidisciplinar. Quando não conseguimos realizar as terapias com os profissionais, é onde eu, né, ou qualquer outro profissional, entramos com medicações, porque todo mundo acha, eu quero um remédio para meu filho se acalmar. Não. A base de todo o tratamento não é medicamentoso, e sim terapêutico. Muito importante isso, muito importante. Isso a todos os meus pacientes. A base de todo tratamento não é medicamentoso, e sim terapêutico, com terapias. A gente não vai resolver o problema com medicação, e sim com terapias. A medicação é um paliativo para a gente conseguir fazer a terapia. Então, muito importante isso, viu? Uma informação aqui de altíssima qualidade, porque tem sim vira meio que um mito, né? Que vai ser logo tratado
com medicação, né? Vai ser diagnosticado e já vou medicar a minha criança. Então, às vezes, pode ser até esse medo. Ai, meu bebê com 6 meses já vai entrar numa medicação. Então, não, gente, esse não é o caminho. A doutora Isa está aqui nos ensinando, trazendo essa informação rica de que as terapias, né, as abordagens terapêuticas, elas são o carro-chefe. Com certeza. Sempre. E aí, o processo medicamentoso, a estratégia medicamentosa, ela entra como um parceiro. Um suporte. Um suporte. Para conseguir fazer as terapias. Por exemplo, uma criança hiperativa, por exemplo, a psicopedagoga não vai conseguir realizar as terapias. Sim. Então, eu vou precisar entrar com medicação para ela não ficar hiperativa, ou seja, ficar calma, para ela conseguir realizar as terapias. Então, o fim medicamentoso não é para tratar o transtorno, e sim para ela conseguir realizar a terapia. Não é isso, Gabriela? Para estabilizar. Para estabilizar. Isso. O que é que acontece? Quando chega um paciente no consultório, quando ele vem já com o diagnóstico laudado da psiquiatra, doutor Isabel, qualquer outro profissional, o que é que a gente faz? Vai começar com a intervenção. É feito um plano individualizado para aquela criança. É como um projeto terapêutico singular? Sim. Ok. Sim. Se for crianças com TDAH, com TOD, começamos as intervenções para aquela finalidade. Para esses telespectadores que estão junto com a gente, que eles amam saúde e evidência, porque sabem que a gente traz sempre informação de qualidade. O que seria o TDAH e o TOD? Já vamos explicando, enquanto a gente conversa, a gente já vai explicando para quem está aí do outro lado das câmeras, já aí, opa, está falando comigo, ou está comunicando aí com alguém da minha família que pode ser um paciente aí em potencial. Então, quando chega um paciente que não vem com laudo, não vem com diagnóstico, são feitas sessões de avaliações, de até 9 sessões, a 10ª é uma sessão de devolutiva, na qual vamos aplicar os testes, as escalas, os testes de SMART-SHARP, Portage. Quando a gente finaliza essa devolutiva, é encaminhado para a psiquiatra, doutora Isabel Atla, para que ela possa fechar esse diagnóstico. Então, o TOD é o transtorno opositor desafiador, onde aquela criança não aceita não aceita regras, sempre que for contrariado, ela fica desestabilizada. Então, é necessário, muitas vezes, não precisam, como a doutora Isabel citou, da medicação. Porém, quando são crianças muito agitadas, que se desestabilizam facilmente, numa fila de supermercado, muitas pessoas confundem com birra. E não é. Então, precisa ser investigado e acompanhado. Muito interessante isso. Psiquiatra. É uma tendência natural, porque a gente vem de uma educação de que menino não respondia pai e mãe, de que bastava... Minha mãe bastava olhar com os olhos, eu já entendia qual era o recado. Então, não é assim, né? Hoje, para identificar se é uma birra ou se é um transtorno, apenas os profissionais capacitados, habilitados para dar diagnóstico. Então, é todo um processo, vocês ouviram Gabriela falando, que passa por vários testes, né, de acordo com aquilo que vocês vão colocando como pontos de observação dessa criança, olhando ela como uma criança única, singular, para poder chegar no diagnóstico. Então, nem toda birra é birra. Mamãe, papai, vó. Não é isso, doutora? Isso. E enfatizando que quem fecha o laudo, o diagnóstico, só quem pode laudar é o psiquiatra. A função do psicopedagogo é investigar, avaliar, aplicar os testes. Apenas quem lauda é o psiquiatra, no caso, a doutora Isabel, que está aqui com a gente presente. Ela é quem pode laudar. Então, só quem lauda, só quem pode, só quem tem não é nem o direito, só quem tem a capacidade, a habilidade técnica para dar o laudo e dizer que seu filho tem um transtorno do espectro autista, ou tem o TOD, ou tem o TDAH, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, apesar de o tema do programa ser a conscientização sobre o autismo, eu acredito que a gente pode transitar em outros transtornos também, que vai levar mais informações. Então, é importante isso. Só quem diagnostica é o médico psiquiatra. E os apoiadores, eles fazem um relatório, dão essa devolutiva, na qual os pais levam para o profissional apto a dar esse laudo. Então, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, e às vezes tem com hiperatividade, né, doutora Isabel? E às vezes não. Então, o que é que acontece? Aquela criança que demora a aprender a ler, aquela criança que
você explica, ela não presta atenção, ela esquece o que você falou. Então, muitas vezes, tem pais que pensam que, eita, essa criança ela não presta atenção, é desatenta, e não é. Então, muito cuidado para não julgar que essa criança é desatenta, sem poder saber o que tem por trás do TDAH, não é verdade? E também as crianças com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, elas também, algumas têm, não só o TEA, tem o TOD, né, doutora Isabel, tem o TDAH. Então, como é que a gente faz no consultório? Chegar aquela criança com estereotipia, né, batendo as mãozinhas, colalia, sempre falando que você repete, então a gente vai analisando, anotando esses dados, fazendo essa coleta, e faz esse relatório para dar a devolutiva. Então, é fundamental que os pais procurem informações concretas para não ficar dizendo, eita, meu filho tem isso, é birra, é manha, ele é diferente. E eles não são diferentes, né? Eles são crianças atípicas e eles podem sim evoluir. Eles têm alunos, eu tenho alunos autistas que têm um potencial maravilhoso. Então, depende do profissional, né? Tá sendo acompanhado do estímulo. E sempre volta para a doutora Isabel, que é a psiquiatra. Caso seja medicado, só quem também medica é a psiquiatra infantil, o psicopedagogo, nenhum profissional da equipe pode medicar. Né? Só quem medica é médico, minha gente. O nome já está dizendo, né? Se você receber orientação para ser medicado ou medicar o seu filho por outro profissional que não seja um médico, está errado. Só quem medica, só quem tem autoridade para medicar é médico. Isso precisa ficar muito claro. Isso. E o que é que acontece? Tem uma paciente minha que ela relatou um caso de que um amiguinho foi um profissional que ela já laudou. Eu disse, não, mas ela não pode laudar, só quem lauda é o médico. Então, assim, é muito importante identificar qual é o profissional que lauda, para não dar um diagnóstico precoce, né, sem ter feito a coleta dos outros profissionais, que é o TO, o fono, o psicólogo, junto com o do psicopedagogo e faz a devolutiva para o médico responsável. Então, porque a gente está falando aí de algo que é muito grave, diagnóstico que pode vir errado porque partiu do lugar errado. Justamente. Então, quantas crianças ou quantas famílias podem estar em sofrimento com um diagnóstico errado, inclusive, né? Ou um diagnóstico precoce, e não precoce no sentido de no tempo certo, de tratar mais rapidamente, sem uma investigação precoce, nesse sentido de ter um diagnóstico errado. Por quê? Porque partiu do profissional errado. Então, que fica claro hoje aqui no programa que só quem diagnostica quem fecha o laudo, numa linguagem popular, para todo mundo entender, quem fecha o laudo e quem pode dizer e colocar no papel, assinar e carimbar que o diagnóstico de Catarina TDAH é o médico psiquiatra. Só quem pode laudar e dizer qual é o diagnóstico da tua criança ou o teu, porque não é só no mundo infantil, né? Eu posso, aos 42 anos, descobrir que a minha desatenção pode ser um TDAH. Falando no TEA, né, no consultório também, quando vem as devolutivas dos profissionais, nós aplicamos o método ABA. O que é o método ABA? Ele foi fundado na década de 70, esse método, e ele vem sendo aprimorado a cada ano, né? Então, esse método ele é focado nos autistas, né, doutora Isabel? Ele é focado para as crianças com autismo, não são autistas, são crianças com autismo. E o que é esse método ABA? É análise do comportamento, análise comportamental. Então, esse método a gente vai aplicar as técnicas para poder melhorar, né, doutora Isabel, o comportamento daquela criança, aquele comportamento inadequado em uma fila, de um banco, na escola. Então, nós trabalhamos para poder progredir com o comportamento de cada criança. Para socializar essa criança de uma forma mais adequada. E, com certeza, para que essa criança possa sentar na sala de aula, interagir com os colegas. Não vai sanar, né, doutora? Não sana, mas a gente com as terapias adequadas, na intensidade certa, nós podemos sim ter crianças com autismo com um potencial elevado. Basta ter a estimulação e os profissionais adequados. Foi-se o tempo de um diagnóstico fechado ser uma vida sem destino. Diagnóstico não é mais destino. Diagnóstico hoje é para ser um ponto de partida
para uma vida normal com cuidados especiais. Por isso É que eu verdade? sempre falo do diagnóstico precoce. Já aconteceu de chegar no consultório, paciente, aos 3, 4 anos de idade, que era nítido que tinha autismo. Sim. Né? Que eu não necessitei de encaminhar para outros profissionais. De primeira, já ficou claro. Não tinha interação social, não tinha contato visual, tinha uma seletividade alimentar bem severa, tinha transtorno do sono, ou seja, aquela criança não dormia. Que mais? Tinha estereotipias, andava na ponta do pé. Para quem está em casa, para o nosso telespectador, o que seria uma estereotipia? Por exemplo, estereotipias pode ser muitas coisas. Algumas das crianças ficam rodando entre si mesmas, Certo. fica balançando as mãozinhas, ou então estereotipias vocais, repetindo a mesma palavra. Existem várias estereotipias. Certo. Então, balançou as mãozinhas, está repetindo a mesma palavra, isso já é um ponto de atenção para quem está aí em casa já começar a dizer, opa, pode ter algum transtorno aqui que a gente precisa cuidar. Então, ela não tinha interação social, então fechava todos os critérios. Então, aquela criança que chegou para mim, tinha em torno de 3 a 4 anos, eu não necessitei, tinha atraso de fala também, ela não falava nada. Então, eu não necessitei de encaminhar para os profissionais. Já fechava os critérios ali. Porque eu tenho todos os testes de rastreio no meu consultório também. Sim. Então, quando já chega a criança com uma certa idade, eu já consigo aplicar o teste ali. Então, eu já consegui fechar o diagnóstico ali e já começar uma intervenção precoce. Então, essa intervenção precoce que a Gabriela estava falando é o que muda destinos de todas as crianças. Vamos para um rápido intervalo com essa frase forte, que eu não sei você que está em casa, mas eu me arrepiei. Um diagnóstico pode mudar um destino. Então, fica ligado, fica com a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua.
E nós voltamos para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e que bom que você está aí. Seja acolhida a nossa audiência hoje com um tema ainda difícil de falar, com um tema ainda denso, com um tema pouco discutido. A gente acha que fala-se muito sobre o autismo, mas não. Muitas famílias estão em sofrimentos quietinhas e hoje a gente quer quebrar um monte de biscoito, um monte de barreira para que essas mães se sintam bem acolhidas e encorajadas a procurar essas mulheres aqui e outras tantas. Tem um batalhão de profissionais esperando para cuidar, para apoiar o seu filho. Mas antes da gente retornar aqui para o assunto principal do dia de hoje, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Doutora Isa, nós fechamos o último bloco com uma frase que eu me arrepiei. Frase forte. Diagnóstico precoce pode mudar o destino de uma criança. Exatamente. Porque o que a gente tem o que chamamos de plasticidade cerebral. O que significa isso? Temos uma idade para que a gente consegue desenvolver habilidades na criança. Então, até mais ou menos 6, 7 anos a gente consegue. Veja só, você tem facilidade de aprender inglês com quantos anos? Eu nunca tive. Seria mais fácil hoje ou quando você era mais nova? Quando eu era mais nova, que não tinha o tanto de coisa que tem na cabeça, né? Pronto. Então, é mais fácil a gente aprender uma nova habilidade quando a gente é mais novo ou quando a gente é mais velho. Então, a gente tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. Olha que informação rica, gente. Olha que nome lindo. Plasticidade cerebral. Ou seja, plasticidade me dá uma ideia de alargamento, de crescimento, que aí eu desenvolvo, né? Então, essa plasticidade neurocerebral é onde entra uma rede de apoio, todos esses profissionais, para capacitar, para desenvolver capacidades, habilidades e talentos naquela fase até os 7 anos, independente de transtorno. Exatamente. Então, mãe, tu que tá grávida, ou até tu que não estás grávida ainda e pretende engravidar, já se programa, já se organiza para dar o teu melhor no quesito, no sentido de desenvolver essa múltiplas possibilidades, né? Seja na área musical, seja na área de outra língua, bilíngue, seja na área de um esporte. Então, a gente tem múltiplas possibilidades de estar estimulando esse destino que pode ser mudado aí. Então, quer dizer que a gente pode dizer que, verdadeiramente, o chamamento, novamente, vai ser para a responsabilidade dos pais, né? Exatamente. O diagnóstico precoce, mais uma vez, está nas mãos dos pais. Só que, se a gente tem um diagnóstico tardio, vai impedir dessa criança desenvolver? Não. Certo? Só vai demorar mais. Vai demorar mais, mas é importante também um diagnóstico tardio. Então, já vamos tirar aí 1 tonelada de peso que eu sei que muitas mães atípicas carregam no lombo, nas costas, que é porque você não procurou antes, porque você é mãe e não prestou atenção, porque você que é a mãe que dá banho, que troca de roupa, como é que você não viu? Então, quantas mães atípicas carregam já uma dor e pesos desnecessários? Então, hoje a gente está aqui, mãe, para também te ajudar, te apoiar a deixar esses pesos que você carregou até hoje no caminho. Porque a doutora Isa está chamando aqui para uma questão, para uma reflexão muito importante. O diagnóstico precoce é ótimo, é maravilhoso, mas o tardio é também maravilhoso. Também é muito importante, até porque tem muito vizinho que fala assim: ah, mas o filho de fulano demorou a falar, mas o filho de fulano também era assim, desenvolveu normal. Só que a gente hoje tem nome para tudo, né? Antigamente não se tinha. Sim, hoje verdade. Temos o transtorno do espectro autista, hoje temos o TDAH, hoje temos o TOD, hoje temos nome para todos os transtornos, né? Antigamente a gente não tinha, então hoje temos diagnóstico, hoje temos informação. Então temos que correr atrás de diagnóstico para correr atrás, para desenvolver essa criança e mudar o futuro dela, para termos um adulto saudável e capacitado para conviver socialmente, para viver, levar uma vida normal. Isso. Então, se eu não tenho um diagnóstico precoce,
mas que ele venha tardiamente e ele consiga ser um adulto independente, né? Então, a importância de buscar em qualquer idade, mas que o adequado mesmo é que seja precoce. Tá mais aliviada, mãe? Tá mais aliviado, pai? Vó, tia? Vamos tirando esses pesos desnecessários, porque o diagnóstico tardio é tão importante quanto o diagnóstico precoce. Então, já se libere, já se perdoe, porque vai facilitar essa caminhada que já é tão árdua, que já é tão desafiadora, na verdade, que não é barata. A gente sabe que um dos grandes impedimentos é exatamente o público funcionar, né? Porque muitos não têm acesso ao privado. Então, um sistema público que não funciona bem, termina que é uma barreira para esse diagnóstico precoce. Doutora Isa, um assunto que toda vez que, ou na maioria das vezes que se fala em autismo, no transtorno do espectro autista, se pergunta se antigamente, a gente escuta muito essa fala ainda remetendo ao antigamente, mas um antigamente que não é tão antigamente, senão eu vou ser idosa. É um antigamente recente, que antigamente não tinha tanta criança com autismo. O que foi que aconteceu que de uma hora para outra, blum, explodiu e agora todo mundo, ou a maioria das crianças está nascendo com transtorno do espectro autista? E as pessoas se perguntam porque eu já me perguntei. Isso é uma pergunta que pode ser a mesma pergunta de você que está aí em casa assistindo o programa, e aqui é um tira-dúvidas mesmo, é uma roda de conversa para a gente, e você já sabe que quando você quiser deixar sua pergunta aí nas redes sociais da TVLW ou da TV Nova, você pode deixar direcionado para o programa Saúde em Evidência, que alguém da equipe vai trazer para mim e a gente vai discutir aqui dentro do estúdio. Tem a ver ou não tem a ver? Tem estudo já que pesquisou isso, que já estudou, que já analisou, tem a ver com alimentação, tem a ver com alguma influência do que se come, do que não come, das questões sociais, desses afetos socioeconômicos, tem ou não? Como é isso? Então, tem alguns estudos que já saíram que relacionam sim a muito industrializados, mas não é nada concreto. O que temos concreto é que é alguma questão genética, né? Só que ainda não está tão estudado, aprofundado. Mas se sabe que é um atraso do neurodesenvolvimento infantil. É o que se sabe. É o que temos para hoje, que é um atraso no sistema do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. Exatamente. Então, esse negócio de linkar que o autismo está diretamente ligado a questões alimentares, a uma disfunção por questões alimentares, isso não tem nada concreto. O que tem de concreto é genética. É uma questão genética. Não tem nada 100% concreto. Tem um estudo que saiu em relação a muitos industrializados, mas não é 100% concreto, tá? O que tem de diferença de hoje para tão antigamente é que... Mulher, não tão antigamente. Não, vamos supor, há 100 anos atrás. Certo. É que não tinha nomes. Não tinha diagnóstico, não tinha um estudo aí, não estava fechado. Não tinha nomes, não tinha transtornos. Não tinha profissionais capacitados, né, adequados. Então, as formações foram saindo do básico, né, que ali ou era médico, ou era advogado, ou era engenheiro, e aí foi crescendo, né, as necessidades, as demandas foram crescendo, foram aparecendo, e aí a rede de profissionais também foi ficando multidisciplinar, como a gente sempre fala. Fomos tendo estudos, especialistas, aprofundando no caso, fomos tendo transtornos, nomes para cada coisa. Então não é que seja novo, é porque não tinha nome. Não tinha nome. Então não é moda, é porque hoje a gente tem nome para tudo. Então hoje a gente tem TEA, TDAH, TOD, depressão, ansiedade. Que sempre existiu, só que não tinha nome. Então não tem nada de novo, não é nada novo. Os estudos mostram que são questões genéticas que sempre aconteceram, só que não tinham nome. Exatamente. Por exemplo, tique. Tique sempre existiu. Quem piscava o olho assim, sempre existiu. Eita, é verdade! Só que não se tinha nome. O Tourette agora está vindo à tona, que cada vez mais está sendo conhecido. Mas isso é antigo. Mas explica aí para quem está em casa o que é. Explica aí para quem está em casa e para a apresentadora também o que é. É um tique vocal junto com um tique motor. Certo, é um trejeito. Exatamente. A pessoa que fala e faz algum gesto, isso? Tipo um gesto tipo motor, né, na face, certo, ou alguma coisa assim, certo, e vocal, que fala, os dois juntos.
entendeu? Como é o nome dessa... É um transtorno? É um transtorno tipo Tourette. Tourette. Cada um fala de um jeito. Tá. Eu No sou aportuguesado, paraibana, paraibana eu da falo- gema. Aí eu falo Tourette. Chique. Elegante. Tourette. Se a pessoa tem só um tique motor, É o tique mesmo. tique. É um tique. Que Se é for- aquele que pisca o olho, ou então alguma então, no ombro. cada um Ok. tem um. Sempre existiu, só que agora tem nome. Então sempre é por aí, existiu. o caminho é esse. Pra gente ir facilitando e tirando esses pesos, né? Porque traz uma carga muito assim. Onde foi que eu errei? Sempre existiu, só que não tinha não. Hoje a gente tem. E cada vez mais está sendo conhecido. Mas aproveitando que o programa é saúde em evidência, então quem está em evidência é saúde sempre aqui neste programa, é claro que a gente vai aproveitar que falou nisso e falar que o industrializado, ele realmente precisa ser diminuído, né? Na nossa vida. Então, uma criança que toma contato com industrializados, ela vai ter, no mínimo, minha gente, no mínimo, como a gente já passou aqui com profissionais da área de saúde bucal, por exemplo, os malefícios, os danos causados em crianças tão pequeninas, já com uma dentição quase que total perdida, por causa de excesso de doce, de excesso de açúcar. O acesso muito, muito precoce a açúcar. Então, o industrializado, ele não, como médica... Não, horrível. Sem falar que risco de diabetes, hipertensão, triglicerídeo, colesterol, tudo altera, né? Obesidade também em crianças. Hoje a gente tem visto cada vez mais crianças obesas. Então, é horrível. Segura, continua sentadinho aí onde você tá, porque a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o último bloco, que vai ser bem especial e eu aguardo você daqui a pouco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua.
E nós estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e quero agradecer a tua audiência nesse programa que foi e está sendo tão especial. Agradecendo aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem e Lojas LW. Gabriela, é importante a gente reforçar. Você, na sua fala, trouxe para nós que o único profissional que pode laudar, que a rede de apoio, vocês técnicos que fazem os testes, não podem laudar. Em uma sessão, não. Nós fazemos um relatório após as 10 sessões. 10 a 12 Só sessões. quem tem a autoridade para laudar em uma única sessão seria, então, o psiquiatra infantil e também, ou também o neuro, né? Exatamente. O neuro também tem essa habilidade, essa capacidade de laudar. Exatamente, não é isso? o neuropediatra. O neuropediatra. Então, fica aí esse ponto de atenção, que o neuropediatra ele também pode laudar esta criança. Eu gostaria, Gabriela, muitas mães, muitas famílias não têm ainda acesso a uma informação que é muito rica e que vai impactar muito positivamente quando você souber, que é sobre os direitos de uma criança com um transtorno desse, seja ele qual for. Fala um pouquinho com a gente, conversa um pouquinho com o telespectador sobre esses direitos, para que essas pessoas procurem esses direitos e usufruem desses direitos, porque direito é direito. E tem que procurar, e tem que ser cumprido. O melhor é isso, né? Que agora tem fiscalização, tem que ser cumprido, tem sindicato e o povo está no pé. Então, é interessante as mães, pais, avós procurarem os direitos das crianças. Na escola, quais são os direitos que as crianças com TEA, com TDAH têm? As crianças com TEA vão ter direito a um profissional de apoio. Todas as escolas elas têm que disponibilizar esse profissional, é um direito das crianças. As crianças com TEA têm direito, com TDAH também, às provas adaptadas, com menos questões, perguntas menos contextualizadas, e elas têm direito de ter mais tempo nessa prova, as crianças com TEA. Imagens reais, e também algumas crianças, dependendo do plano que ela venha a ter, se ela tiver um plano, eles têm, o plano disponibiliza um AT, que é acompanhante terapêutico, que vai ajudar o professor em sala de aula a estabilizar o emocional da criança. A parte pedagógica, lembrando, fica sempre focada com o professor regente da sala e com apoio. Além desse direito, também tem o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. O que é esse plano? É um plano no qual o professor regente vai fazer com a orientação do professor da educação especial da escola e vai colocar as habilidades da turma, que a turma atinge, e as habilidades que a criança com TEA, com TDAH, com TOD atinge. Então, é muito importante as mães ficarem cientes desse plano, que é muito importante para o desenvolvimento deles e é um direito que eles têm. Tanto na rede municipal, quanto na rede estadual e, sobretudo, na rede particular, em faculdade também, na rede privada. Então, mães, vocês ouviram aí a doutora Gabriela falando, Gabriela Prata falando, psicopedagoga, que se você sabe, se você percebeu de toda a fala dela que o seu filho não está tendo acesso a este direito, é hora de recorrer, procurar a coordenação, procurar a direção da escola para conversar. Isso, mas só quem pode ter esses direitos as crianças com laudo. Além de todos esses direitos na escola, as crianças em fila de supermercado, shopping, cinema, eles têm direito a fila prioridade. É isso, a fila prioritária. Por quê? A criança com TEA, ele pode se desregular facilmente. Então, assim, é só um gatilho, um barulho, um grito, uma pessoa olhou de cara feia, com TOD, negou, a mãe vai estar no mercado e nega. Não, o biscoito não, é um gatilho para uma crise. Sim. Então, muitas pessoas não entendem. Também é importante usar o cordãozinho, que tem a identificação da criança com autismo. Porque as pessoas têm que entender e respeitar. E nós, enquanto sociedade, temos que ter esse tipo de acesso à informação. Por isso que eu agradeço a você que está nos assistindo e mesmo que não tenha uma criança com um diagnóstico ou com algum sintoma que a gente falou aqui hoje, permaneceu conosco até o final do programa. Por quê? Porque nós somos a outra face da moeda.
nós somos a comunidade, nós somos a rede de apoio também, nós fazemos parte dessa rede de apoio. Por quê? Porque a gente identificando, a gente vai acolher essa mãe, esse pai, essa criança que está no supermercado, que não está em crise, não está em surto. Não somos julgadores, é sair dessa condição de julgamento e partir para uma condição de acolhimento, né? Sair do julgamento e ir para o acolhimento. E não precisa ser apenas um profissional para acolher essa mãe. Viu que a mãe está na fila com vergonha, desesperada, porque muitas mães não aceitam. Gentileza, né? Gentileza, pergunta se a mãe quer ajuda, isso não custa nada. Verdade. Não é porque você não tem uma criança com TEA, com TDAH, com TOD, que você não pode acolher. Se sensibilizar, né? Então, fica aqui a nossa convocatória hoje para a sociedade, para nós, população, que a gente se sensibilize, olhos atentos, ouvidos atentos, para, como Gabriela falou, numa fila de supermercado, exercer a gentileza. Exercer a gentileza. E faz um diferencial tão grande no dia daquela mãe, que às vezes não dorme direito porque a criança desregula. Muitas vezes as crianças não têm acesso ao atendimento privado, e essas crianças não têm acesso a essas terapias constantes, que a criança que não tem terapia é totalmente diferente da criança que tem a terapia em dia. A criança que não tem terapia, ela chega na escola desregulada, com crises, e isso termina afetando toda a turma, todo o ambiente que a criança está. Então é um direito das crianças com transtornos elas terem terapia. Inclusive, doutora Isabel e eu, para quem não sabe, nós atendemos algumas crianças sociais. O que é social? Quando a doutora Isabel identifica, Gabriela, tem essa criança que a mãe não tem condições, você topa atender, na hora eu me prontifico. Da mesma maneira que quando eu falo com ela, doutora Isabel, essa mãe muito não legal tem isso. Condições, muito bom. A senhora pode atender essa criança, ela se prontifica e atende. Então, vamos aproveitar, e este é o momento em que eu abro aqui sempre para os profissionais olharem ali na câmera, olharem para a mãe, para o pai que está ali do outro lado, para o nosso telespectador, e dizer como essas famílias podem encontrar vocês. Então, é hora de vocês passarem o telefone de vocês, passarem o Instagram, as mídias sociais, o telefone da clínica. Então, sintam-se à vontade. Eu já agradeço a sua participação aqui, doutora Isa. Fez um diferencial enorme no meu fazer e certamente impactou aí milhares de pessoas pelo alcance do nosso programa através da TV Nova. Seja sempre muito bem-vinda a esta casa. Aproveite, olhe ali naquela câmera e diga como é que as pessoas lhe encontram. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. O meu Instagram é @doutorisabelátila. Lá no link você pode entrar em contato comigo, pode marcar a consulta por lá também. E eu sempre faço, e eu abro a minha agenda também para essa ação social que a gente faz, sempre a gente faz em conjunto, inclusive não só eu, ela, e tem uma dentista que trabalha com a gente também, que abrimos essas sessões sempre, tá? E uma coisa que eu costumo sempre falar a todos os meus pacientes e amigos é que eu gosto de mudar vidas, mudar destinos. Uma das coisas que me fez me apaixonar pela psiquiatria é que eu consigo mudar famílias, vidas e destinos. Então, assim, eu consigo pegar uma criança hoje e mudar ela para o adulto que ela vai ser amanhã. Então, isso é fantástico, né? Isso enche o coração da gente de esperança. Exatamente. E eu acho que a gente tem que esperançar. Por onde a gente passa, a gente jogar essa esperança para virar verbo mesmo, de esperançar na gentileza, naquele acolhimento da mãe. Aproveita, Gabriela, olha para aquela câmera ali, que tem muita mãe, muito pai, querendo já saber como é que lhe encontram nas redes sociais. Então, eu quero agradecer o convite, foi um prazer, uma honra enorme estar aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E eu quero dizer a você, mamãe e papai, que vocês não estão sozinhos, nós estamos à disposição para atender o seu filho, para ajudar a sanar essa dificuldade que tanto é colocada pela sociedade, mas que sim, tem como se fazer a diferença com essas crianças. Então, meu Instagram é @neuropsicopedagoga Gabriela Prata, eu também sou neuropsicopedagoga, e tem um telefone no link.
E é muito importante quando a gente escolhe algo, é uma missão. Eu não digo que é uma profissão, né? É uma missão. É uma missão. Minha profissão eu sou professora, mas minha missão é psicopedagoga. Então, como a doutora Isa falou, é muito bom quando a gente pode ajudar, não só a criança, terminamos muitas vezes nas sessões ajudando os pais. Sim. Os pais saem aliviados, então terminou meu tempo de sessão, eu fico conversando com os pais para ajudar, para que eles aceitem esse diagnóstico, para que não seja um peso tão grande quanto eles acham que é, e não é. E a gente, com empatia, a gente consegue sanar qualquer obstáculo. Então fica aqui o nosso encerramento hoje com essa palavra que Gabriela trouxe para nós, empatia. Sermos empáticos é nos colocarmos no lugar do outro. Então, muito obrigada pela tua audiência, muito obrigada por ter ficado conosco durante este programa, e o Saúde em Evidência do próximo sábado eu quero contar com a sua presença aqui comigo. Eu aguardo você.